Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de sextas-feiras do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Marina, é um grande prazer estar aqui com vocês. Antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevar o nosso pensamento ao Mestre. Amado Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, te pedimos nesse momento para que venha juntamente com seus benfeitores espirituais nos auxiliar em mais um estudo, possamos aprender cada vez mais e também praticar todos os ensinamentos da doutrina espírita. Gratidão por essa oportunidade, pedimos também a bênção para todos os nossos lares e os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre esse tema do perdão, do auto-perdão, tá? Um tema muito interessante. Acho que nunca é tarde para a gente perdoar, nunca é tarde para a gente se auto-perdoar também. Estamos num momento muito propício para isso, de interiorização, de reflexão. E acho que isso será uma boa oportunidade de a gente começar a aprender a colocar em prática, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando eu fiz o título da palestra, fiquei pensando bastante a respeito da palavra perdão e da palavra desculpa, né? Que muitas vezes é utilizada com a mesma intenção, mas que na verdade elas têm um significado distinto. Tá? A palavra desculpa é a palavra culpa, acrescentada de um prefixo des, que tem uma conotação de negação. Então, quando nós utilizamos a palavra desculpa, na verdade nós estamos tentando nos justificar e nos isentar de culpa, né? Sem assumir aquele nosso erro. Quando a gente toma para si a responsabilidade daquilo que aconteceu, reconhece como sendo um erro, aí sim a palavra correta seria o perdão. Tá? O significado de perdão, tanto no dicionário quanto na Wikipédia, eles falam que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra a pessoa ou contra si mesmo, ou cessar a exigência de castigo ou de restituição. Eu destaquei essa palavra ressentimento proposital, a gente vai voltar a conversar disso mais para frente. Tá? Para o Espiritismo, a definição dada pela Federação Espírita Brasileira foi de que o perdão é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga, redimido, para a ascensão luminosa. Tá? Então, a concessão, no caso indefinida, porque Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. Na verdade, gente, a própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus. Por quê? Porque nos oferece uma nova chance de resgatar os nossos débitos e de retomar o nosso caminho rumo ao progresso. No Livro dos Espíritos, a questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o perdão, ele também é um ato de caridade, não só em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. Uma caridade consigo próprio, porque se liberta daquele sentimento de mágoa que te consome. E aí, quando a gente entra nessa seara, né, avaliar todos esses sentimentos que desencadeiam nossa vontade de escutar um pedido de perdão, né? É quando nos sentimos credores de um pedido de perdão. Através de uma ofensa, de uma decepção, um sentimento de traição,
ou de um abandono, né? Ou um ato desrespeitoso. Então, todos esses atos, esses sentimentos, eles proporcionam o que? Uma mágoa. E a mágoa nada mais é do que isso, são sentimentos negativos aprisionados dentro do nosso mental, né? São sentimentos reprimidos, é uma expectativa frustrada, um interesse não correspondido, né? André Moreira fala disso com muita propriedade nas suas palestras e eu costumo me inspirar muito nele para fazer as minhas palestras, né? A mágoa, ele costuma dizer, a mágoa se configura quando nós entramos mesmo num processo interior e psíquico de lesão afetiva. Ou seja, nós entendemos que nós fomos lesados, prejudicados moralmente. E aí nos tornamos credor de um pedido de perdão. Tá? Entretanto, nós aprisionamos mentalmente esse sentimento negativo e que esse sentimento passa a nos comandar, a nos dominar, à medida que a gente não consegue se livrar desse sentimento. A mágoa significa má água, água parada. Então, guardar mágoa é reter na memória emoções que nos envenenam por dentro. Tá? Então, quando a gente cultiva algum sentimento negativo, alguma mágoa, isso acaba reverberando no nosso organismo físico, porque a gente desequilibra todo o nosso organismo, todos os nossos chakras, a gente psicossomatiza e a gente passa a emanar aquele sentimento que a gente cultiva. Nós atraímos exatamente aquilo que nós vibramos. Né? Nós falamos disso recentemente numa palestra que não teve a oportunidade de assistir, está disponível aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana, em que explicamos exatamente isso, que nós somos emissores e receptores de ondas eletromagnéticas. Então, à medida que a gente emana um sentimento de ódio, a gente atrai também o ódio. À medida que a gente emana um sentimento de raiva, a gente atrai aquele sentimento de raiva. Nem sempre a gente consegue atingir a quem a gente imagina, né? A quem a gente sinta e cultive esse sentimento. Porque, apesar de nós emitirmos essas ondas eletromagnéticas, elas só alcançarão a pessoa se ela estiver em sintonia conosco. Se ela não estiver em sintonia, aquilo não vai atingir. Mas, ao mesmo tempo, ao passo que a gente emana essas ondas vibratórias, elas reverberam e retornam para a gente. Tá? Então, isso acaba desequilibrando o nosso organismo emocional, psicológico e o nosso organismo físico também. Num seminário sobre perdão e auto-perdão, Divaldo Franco afirmou que 2 físicos quânticos de renome estabeleceram que quando nós amamos, produzimos moléculas, micropartículas que podem ser semelhantes a fótons e vitalizam-nos a corrente sanguínea. E quando odiamos, quando nutrimos raiva ou mágoa, geramos micropartículas semelhantes ao elétron que destroem o nosso sistema imunológico e nós adoecemos. Ou seja, é exatamente essa questão da gente psicossomatizar, né? Da gente interiorizar e trazer para o nosso corpo físico aquilo que a gente cultiva no nosso pensamento. Tá? E aí a gente não pode deixar de falar sobre a questão do ressentimento, né? O que é o ressentimento? O ressentimento é a ação e o efeito de ressentir, ou seja, sentir novamente. É o cultivo de um sentimento negativo, cultivo de uma mágoa, tá? Então, nós passamos a reviver aquela agressão, de forma que isso vire um mecanismo de autopunição, né? Então, eu permito que isso continue me machucando porque eu revivo esse sentimento frequentemente. Então, eu transfiro para o outro o poder de gerir os meus sentimentos, tá? Porque eu recebo aquela agressão, ou seja, eu recebo essa pedra e eu escolho arrastar essa pedra comigo.
eu não quero me desvencilhar dessa pedra. Então a gente acaba nos tornando corresponsáveis pelo nosso sofrimento, porque você transferiu para essa pessoa, para o agressor, o comando, o direito de gerir os seus sentimentos, à medida que você não consegue se desvincular desse sentimento, tá? Então a vítima, no caso a pessoa agredida, acaba se tornando coautora do seu próprio sofrimento, tá? Então, à medida que eu escolho arrastar a pedra, como a gente viu, eu me torno coautora do meu sofrimento. Então, muitas vezes, esse cultivo desse sofrimento, ele vira uma autoagressão. Então, assim, eu fico falando disso com frequência, revivendo. Todo mundo que me telefona, eu comento, mas fulano fez isso comigo. Então, cada vez que você fala sobre esse assunto, aquele sentimento todo vem à tona, aquela mágoa, sabe? A gente passa a reviver. Isso é um mecanismo de autoagressão. Isso é um mecanismo de autoobsessão. E a gente transfere para o agressor o poder pessoal de transferir os nossos sentimentos, porque a gente não consegue se libertar. Porque a gente espera que o agressor nos procure e nos peça perdão. Então, enquanto isso, eu cultivo aquele sentimento, eu cultivo aquela mágoa causada por ele. Ora, ele causou uma vez e eu causei infinitas vezes, cada vez que eu revivi, cada vez que eu ressenti aquilo que ele me proporcionou, tá? Então, enquanto eu espero que o agressor me procure e me peça perdão, a gente cultiva a mágoa, a gente fica ressentindo. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o nosso perdão, ainda que o outro não tenha te pedido perdão, né? Porque quando você assume, quando você toma para si próprio esse perdão, eu te perdoo por não saber me pedir perdão. Eu te perdoo pela agressão que você me fez. Então você toma para si a responsabilidade de tirar do outro o dever de corresponder às suas expectativas, que você esperava que ele viesse te pedir perdão, né? Mas nem sempre essa pessoa tem essa capacidade de pedir perdão. Nós só sabemos oferecer aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos, e talvez essa pessoa não tenha capacidade, não é verdade? Então, nós temos que deter esses nossos sentimentos e deter também a capacidade de gestão dos nossos sentimentos, tá? Nem que para isso a pessoa, você perdoe, e nem sempre a pessoa vai tomar conhecimento de que você perdoou. Quando você perdoa, você libera o sentimento, você deixa de sofrer com aquilo, você abandona a pedra, é isso. Você se esvai daquele sentimento, daquela mágoa, né? Deixa passar. Isso é importante. Ainda que o outro não tome conhecimento que você o perdoou, ainda que você não tenha mais contato com ele, ainda que ele não tenha a capacidade de perdão, a compreensão, não tenha a humildade de reconhecer o erro, não faz mal. Perdoa a si mesmo. Larga a pedra. Libera. Né? William Shakespeare dizia que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Ou seja, a nossa felicidade não pode depender do outro vir pedir perdão. Nós temos que nos superar, né? Liberar a pedra. Isso. Daí a importância da gente aprender a perdoar. Então, Jesus Cristo nos ensinou, né? Pedro, aproximando dele, falou: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Ou seja, temos que perdoar quantas vezes necessário for. Nós somos espíritos aqui em aprendizado, suscetíveis de erros e de acertos.
Então, assim como o outro erra, nós também podemos errar. No livro Consolador, Emmanuel explica exatamente essa frase de Jesus, né? De 70 vezes 7. Ele fala: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7. Então, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, somos espíritos ainda em evolução e todos nós podemos errar. Todos nós somos suscetíveis a erros e acertos. Então, da mesma forma que a gente tem que aprender a perdoar, podemos ser nós mesmos que de repente precisamos de 70 vezes 7 perdões. Alberto Almeida tem uma obra muito interessante que se chama-se O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Nesse livro ele fala: a falta é sempre relativa ao significado que atribuímos à dor, pois que um mesmo evento lesivo é consignado de forma diferente conforme a avaliação de quem experimenta. Então, de repente, uma mesma atitude para alguns é encarado com muita naturalidade, né? E para outras pessoas, aquela mesma atitude é encarada como uma agressão. Então, é a maneira com que o ato que foi provocado é recepcionado pela pessoa que se considera sendo a vítima. Então, a gente tem que parar para avaliar se o erro também está só no agressor ou se na maneira com que nós estamos encarando as coisas. Tá? Esse livro é muito bacana. E aí vamos falar um pouquinho sobre a questão do perdão e da reconciliação. Muitas vezes as pessoas se questionam em relação a isso, né? Puxa, mas eu perdi a confiança, não tem chance de reconciliar. Ou muitas vezes as pessoas até perdem o contato, né? Com aquele que proporcionou a agressão, né? E o perdão, né? Ele obrigatoriamente ele tem que ser vinculado à reconciliação? Não. Muitas pessoas nem sabem que te magoaram e às vezes a gente está aqui esperando e ressentindo e esperando que a pessoa venha pedir perdão e ele nem sabe, nem considera que tenha te prejudicado de alguma forma, né? Então, o perdão ele nem sempre está vinculado à reconciliação. Se isso for possível, melhor ainda. Mas caso não seja possível, a gente tem que respeitar a nossa vontade de querer conviver, de seguir adiante. A gente pode escolher em não reconciliar, mas desde que a gente consiga viver e tocar a nossa vida sem mágoa e sem ressentimento, que é isso que nos consome, né? E a questão também, muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, é sobre o perdão e o esquecimento. Puxa, mas eu não consigo esquecer, então eu não consigo perdoar. O perdão não obrigatoriamente implica num esquecimento, né? Nós não somos máquinas como os computadores que tem uma tecla delete que a gente simplesmente vai lá e apaga tudo que aconteceu. Às vezes a gente pode simplesmente não esquecer, mas perdoar. O que implica no perdão é o fato da gente relembrar do que aconteceu, mas sem sofrimento e sem dor. Tá? Divaldo fala assim: perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Ou seja, a partir do momento que você aceita com naturalidade aquilo que aconteceu, que você não tem nenhum tipo de mágoa, de sentimento de vingança, nenhum ressentimento, a partir do momento que aquela lembrança não te causa dor e sofrimento, é porque você perdoa. Alberto Almeida novamente nos fala assim: a minha felicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim do que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim.
Então, mais uma vez, falando sobre a questão de como a gente recepciona aquilo que foi feito contra nós, né? Nós todos somos espíritos em evolução. Nós estamos reencarnados aqui nesse planeta para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, nós não podemos julgar o ato dos outros, porque nós não sabemos qual é a bagagem espiritual que esse espírito carrega, né? Se nós estivéssemos no lugar dele, ainda assim não poderíamos julgar. Por quê? Porque a gente não sabe se os nossos atos seriam diferentes dessa pessoa. Nós não experienciamos tudo o que ele viveu, não só nessa vida, mas como nas vidas pregressas. Então, a partir do momento que a gente não tem a capacidade de entender e compreender as atitudes, a gente não pode julgar. Será que a nossa atitude teria sido diferente do que ele fez? Será que não teria sido pior? Então a gente tem que aprender a compreender e olhar outro ponto de vista, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes aquele que nos magoou, um filho, um pai, uma mãe, qualquer outra pessoa, né, estava fazendo o melhor que ela podia fazer naquele momento, né, de acordo com o seu grau de adiantamento moral, de acordo com a sua capacidade de percepção e transmissão dos sentimentos daquele espírito. Então, nós temos que abandonar o lugar de vítima e passar a ter um olhar mais espiritualizado sobre o que aconteceu, um olhar de humanidade, é enxergar o agressor como um espírito que está em processo de evolução e não deter uma mágoa porque o seu pai de repente te magoou. Aquele é um espírito que nesta encarnação está na condição de seu pai, mas ele é um espírito em evolução, assim como a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos irmãos, todos os nossos amigos e as pessoas que nos cercam. São espíritos em evolução. Nós todos temos o mesmo direito de sermos imperfeitos, de sermos humanos, né? E nós todos estamos aqui num processo de aprendizado, num processo de aprimoramento moral, né? Então, suscetíveis, passíveis de erros e de acertos, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o auto-perdão. O auto-perdão, na verdade, é a capacidade de autoaceitação através do seu autoconhecimento, tá? Então, o auto-perdão é assumir quem você realmente é aceitar as suas fragilidades, é acolher amorosamente os seus defeitos e transformá-los, ressignificá-los. Isso faz parte da nossa reforma íntima. É a busca do autoconhecimento, é aceitar as nossas sombras com generosidade, né? O que falta em mim que não me permitiu liberar o outro de atender às minhas expectativas? Por que eu cultivo essa mágoa? O que falta em mim que eu busco e cobro do outro? E aí a gente tem que começar a perdoar o próximo e se auto-perdoar, porque às vezes aquela falha está em nós mesmos, né? É o meu ego que eu não consigo me libertar? É o meu orgulho ferido, talvez? É a minha criança interior que chora? Algo que me faltou na infância, né? Alguma carência afetiva? É um pai ou uma mãe que de repente não tem suprido a necessidade e hoje o filho de repente busca isso daí no outro, no próximo, cobra dos demais, né? Então a gente precisa se conhecer para compreender se aquilo que a gente encara e recepciona como mágoa com tanta frequência, se não é também alguma lacuna que existe dentro de nós. Tá? Se isso realmente é sempre proporcionado, se somos nós que estamos recepcionando de uma forma, considerando uma forma agressiva determinado gesto, porque o problema está aqui dentro de nós. E aí é por isso que é importante esse nosso conhecimento, é importante a nossa aceitação e o nosso perdão, para que a gente possa trabalhar esse perdão, né?
Jung, ele dizia assim, essa frase é muito interessante: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Quer dizer, quanto mais nos aproximamos da luz, mais as nossas sombras ficam aparentes. Quanto mais espiritualizados nos tornamos, maior a necessidade da gente acolher e de transformar as nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? O nosso lado divino, ele só vai se manifestar quando nós aceitarmos e acolhermos todas as nossas sombras. Olha que mais linda. Aqui, na verdade, a gente busca um pouco da questão do auto-perdão e do auto-amor, né? É com muito respeito, com muita generosidade, temos que olhar para dentro de nós e curar essa criança interior, né? Sem esse movimento, a gente não consegue perdoar e liberar as nossas amarras, né? Então, se o que me faltou, de repente, foi o colo quando criança, então eu vou dar um colo para minha criança interior agora, né? Se o que me faltou foram recursos financeiros, então eu vou tentar provir os recursos financeiros. Se foram presentes na infância, então eu vou tentar suprir essa carência agora, né? É tentar verificar as lacunas que existem em nós mesmos e que nós tentamos buscar no próximo. E frequentemente nos deparamos com sentimentos de frustração, porque a gente não encontra. Então, quando a gente busca esse nosso autoconhecimento, a gente passa a compreender e a suprir, tá? Quando a gente se incomoda muito com o que o outro fez, nós precisamos analisar se a gente teria agido de forma diferente, né? Se aquela atitude não é reflexo de uma sombra nossa e que nós ocultamos e escondemos tudo debaixo do tapete. Porque é difícil, porque dói, né? Se o seu problema atual é de um relacionamento conjugal, para e analisa. Pensa, você se frustra frequentemente porque não consegue modificar o outro, então você não ama essa pessoa. Você ama o seu sonho projetado nessa pessoa, né? Não existe uma relação duradoura sem que a gente acolha a imperfeição e as dificuldades do outro. Isso está diretamente ligado à capacidade de perdoar, diretamente ligado à capacidade de aceitar o próximo. A gente tem que acolher os nossos erros e aceitar os erros dos outros. Então é preciso um autoconhecimento, um auto-perdão e um auto-amor. É assim que a gente consegue transformar. Então, o perdão, na verdade, é assim como eu sou capaz de te entender e de te aceitar, eu também serei capaz de te perdoar e te libertar. E o auto-perdão, assim como eu sou capaz de me entender e de me aceitar, eu também serei capaz de me perdoar, de melhorar e de mudar, me modificar. Ou seja, aquela autotransformação, é praticar a nossa reforma íntima. Na verdade, o ser humano só tenta modificar aquilo que está desconfortável, aquilo que considera errado. E para isso a gente precisa fazer uma autoanálise, a gente precisa de um autoconhecimento, a gente precisa de humildade, deixar o orgulho de lado e tentar compreender onde é que a gente está errando, o que tem de errado, acolher amorosamente os nossos defeitos e os nossos erros e ressignificá-los. Tá? Negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que lhe prende a uma pessoa, a um lugar ou uma situação. Ou seja, à medida que a gente nega o perdão, a gente cultiva uma mágoa e muitas vezes a gente cultiva um ressentimento, se a gente fica lembrando e cultivando aquilo lá, revivendo. Gente, estamos chegando no fim.
Eu vou fechar aqui essa nossa palestrinha de hoje com 3 reflexões. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida consigo mesmo. E só conseguiremos isso quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, for maior do que o nosso orgulho. Faça isso por si próprio. Perdoe, ainda que essa pessoa não tenha a oportunidade de tomar conhecimento desse perdão. Liberta isso, liberta esse sentimento. O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor. É apenas um ato de libertação da energia negativa a qual você escolheu ficar ligado. O perdão liberta, cura e transforma. Gente, tomara que a gente consiga colocar em prática cada vez mais. E, como diz Divaldo Franco, isso é tudo uma questão de treinamento. Tomara que a gente consiga aprender a perdoar e que o perdão faça parte das nossas vidas cada vez mais com naturalidade. Que a gente consiga perdoar e se auto-perdoar com muita naturalidade. Vamos finalizar. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação e agradeço a oportunidade também. E vamos levar o nosso pensamento ao governador do nosso planeta, o Mestre Jesus, pedir que ele continue nos envolvendo e nos abençoando, cuidando do nosso planetinha, que precisa de muito cuidado e muito amor, né? E por um acréscimo da sua misericórdia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja, graças a Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai